Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa e no meio da sua família. Que alegria, que bênção maravilhosa é saber que você está assistindo mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, toque aí no se inscrever, clica no sininho para você receber novos vídeos, compartilha com seus amigos, deixa o like e também participe das enquetes propostas. O primeiro a acertar a pergunta recebe um brinde personalizado do nosso canal aí no conforto da sua casa. Brinde esse patrocinado pela empresa Kern Produções. Bora lá para mais um estudo do canal? No vídeo de hoje eu quero falar sobre guerra espiritual. Aliás, o penúltimo vídeo do canal foi deixado lá na enquete a pergunta: em qual capítulo e versículo do livro de Daniel nós encontramos uma das maiores guerras espirituais relatadas na Bíblia Sagrada? Mas antes de ir para a resposta da pergunta, que vai ser no final desse vídeo, eu quero aqui falar de algumas passagens e de alguns momentos históricos a qual o homem teve batalhas espirituais. Em algumas ele venceu, em outras ele perdeu. Eu quero relatar aqui algumas e também batalhas entre anjos, que foram batalhas travadas, a qual todos os dias essas batalhas acontecem no mundo espiritual. E certamente você está envolvido em muitas delas e nós às vezes não percebemos. Assim como a mulher ali no Jardim do Éden, ela não percebeu que ela estava numa batalha espiritual e ela perdeu. Nós precisamos ficar atentos. O inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir de todas as formas, atacando a nossa vida emocional, vida financeira, espiritual, conjugal, nossa vida de relacionamentos com outras pessoas, com as nossas famílias e também na nossa vida financeira, porque a intenção dele é derrotar, é destruir a obra-prima da criação de Deus, que é o homem. E a primeira guerra espiritual travada que nós vemos foi ali no Jardim do Éden. O homem, ele é criado por Deus e é colocado junto com a sua mulher para cuidar do jardim de Deus, o Jardim do Éden, onde ele poderia comer de todas as frutas desse paraíso, ou seja, desse jardim. E Deus deu a ele uma ordem muito explícita que ele não deveria comer da árvore que foi plantada no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não tocar no seu fruto. E o que aconteceu? O homem desobedece. A mulher cai na tentação de Satanás. Ela entra numa guerra espiritual ali, imperceptível para ela, e ela é derrotada. Ela come desse fruto proibido e os seus olhos espirituais abrem. E o pecado entra na humanidade, e pecado esse que traz consequências até nos dias de hoje para todos nós. Muita guerra, muita miséria, muita destruição, muita fome, muita pestilência e também muita morte espiritual. Eu quero dar um alerta para você: cuide da sua vida espiritual, para que você não caia em tentação e não perca esta batalha que está proposta para você até o final da sua vida ou até a volta de Jesus. Outra guerra espiritual que eu quero falar também é uma guerra que o apóstolo Paulo, ele travou também. A carta de Paulo aos Coríntios, ele relata essa experiência que ele teve. Ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde ele teve visões do paraíso, revelações extraordinárias. E ele diz ali: olha, para que eu não me exaltasse nessas revelações e nessas visões, foi-me dado um espinho da carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu roguei ao Senhor para que me livrasse desse espinho. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Guerra espiritual. Paulo, ele tem visões e ele diz: olha, para que eu não me exaltasse, foi enviado um mensageiro de Satanás. Então ele tem uma guerra espiritual constante, a qual Satanás coloca um espinho na carne dele. Nós não sabemos o que é esse espinho, qual tipo de sofrimento que era o de Paulo, mas ele pede ao Senhor para que ficasse livre deste espinho. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Outro relato de guerra espiritual.
Mais um relato, essa guerra espiritual é entre seres poderosíssimos. Está lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, onde ali Miguel, o anjo supremo do Senhor, e Satanás, eles estão disputando o corpo de Moisés. Judas capítulo 1, versículo 9. Eles estão guerreando. E ali, em um determinado momento, o anjo Miguel, ele não ousou dizer nenhuma palavra de maldição contra Satanás, hein? E Miguel vai falar: o Senhor te repreenda. Ali, mais uma guerra espiritual travada e uma guerra grandiosa. Em muitas passagens, Davi teve em guerras espirituais, Josafá, os reis de Israel, os reis de Judá, os profetas tiveram guerras espirituais grandiosas, Ezequiel também teve. E a última que eu quero relatar aqui, aliás, eu quero relatar também uma passagem lá da carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que Paulo ele fala claramente ali que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra os poderes celestiais, contra o inimigo das nossas almas, contra as hostes celestiais nas regiões celestiais do mal. Então olha que coisa tenebrosa. Guerra espiritual é uma constante na vida do homem. E ali Paulo fala conosco: olha, revistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem muitas ciladas. Nós temos que estar atentos com relação a isso para que nós não venhamos perder a nossa fé, a nossa esperança e, por fim, a nossa eternidade juntamente com Cristo e com o nosso todo-poderoso Deus. Então, essas são as passagens que eu queria falar. Existem muitas, mas para reduzir o tempo dos nossos vídeos, eu quero dar apenas uma introdução para que você se interesse. Está aí as passagens, as referências e você pode estudar mais profundamente querendo. E agora eu quero ir lá para a pergunta que foi feita na enquete, né? Em qual capítulo do livro de Daniel e versículo que está relatada uma das maiores guerras espirituais que nós vemos na Bíblia? A pessoa que acertou, ela falou Daniel capítulo 10, versículo 13. E realmente é isso. Vamos ver esta passagem lá no livro de Daniel, capítulo 10, eu quero ler o versículo 12 e o versículo 13 para nós termos um entendimento melhor do texto. Vamos lá para o texto? Daniel, capítulo 10. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o Senhor em entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em respostas a elas. Preste atenção, irmãos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é o mundo espiritual. Deus, ele manda uma resposta para a oração de Daniel. Mas no meio do caminho, Satanás e suas hostes impedem esse anjo de chegar com a resposta para o seu servo. E é dada uma outra ordem para que Miguel, o anjo supremo, viessem na ajuda e libertar esse anjo para trazer a resposta para o servo de Deus Daniel. Durante 21 dias, a Bíblia diz que ele foi ali impedido de chegar até Daniel. No primeiro dia que Daniel começou a orar, a resposta já veio. Mas durante 21 dias, essa resposta foi impedida de chegar a ele. Até que um anjo de Deus, Miguel, o supremo anjo, vem e liberta o anjo que estava ali aprisionado para que pudesse trazer a resposta para ele. A guerra espiritual está aí, relatada na palavra de Deus. Nós temos que ficar atento, como eu já disse. Fique atento. Vamos procurar conhecer a palavra de Deus, viver a verdade de Deus, se sujeitar a Deus como Daniel se sujeitava, para que nós venhamos conseguir vencer a nossa jornada aqui nesta terra e agradar ao Senhor, o dono da nossa vida. Que Deus abençoe.
Deus abençoe sua vida e obrigado por participar e assistir os vídeos aí do canal Na Ponta do Altar. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Pastor Ricardo Kern.